Muito bom, estamos começando, a gente está no Daf Yud Zayin Amud Bet, aqui para cima. A gente viu ontem com relação a Kohanim, se eles podem beber vinho ou não. E a gente trouxe que a priori tem uma discussão entre Rebbe e Rabbanan. De acordo com o Rabbanan, é proibido para os Kohanim tomarem vinho. E de acordo com o Rebbe, os Kohanim podem tomar vinho. Por quê? Porque já que passou muito tempo desde a destruição do Beit HaMikdash, e fato é que ele não voltou a ser reconstruído, consequentemente, os Kohanim podem tomar vinho sem problema. A gente perguntou o seguinte, a priori, outro din que a gente encontra com os Kohanim é o fato de que eles não cortavam o cabelo, quer dizer, eles não deixavam o cabelo crescer mais que 30 dias. Então, se for assim, do mesmo jeito que de acordo com o Rabbanan é proibido tomar vinho, assim também os Kohanim deveriam cortar o cabelo a cada 30 dias. A primeira resposta que apareceu na Gemara é que por que não pode tomar vinho? Porque talvez o Beit HaMikdash vai ser construído. Se o Beit HaMikdash for construído de repente, o Kohen bebeu vinho, ele não vai conseguir trabalhar, porque demora muito até passar o efeito do vinho. Mas cortar o cabelo, 2 minutos, ele raspa o cabelo e sai em frente. Então, cortar o cabelo não proibiram. Essa foi a primeira explicação. Ravashi Amar, Ravashi fala, tem outra explicação. Por que, de acordo com o Rabbanan, é proibido para os Kohanim beberem vinho, mas cabelo eles podem deixar crescer mais que 30 dias? Ravashi Amar, agora estamos lendo na Gemara, Ravashi Amar, Shtuye Yain de Mechali Avodah Gazru Beu Rabbanan. Vinho, um Cohen que bebeu vinho, que a avodá dele é mechulelet, a avodá que o Cohen fez, ela é psulá, ela é inválida, então o Rabbanan proibiram beber vinho já agora. Pero Eirosh, agora um Cohen que deixou o cabelo crescer, de lo mechali avodá, embora lechatchila, ele não pode trabalhar no Beit HaMikdash assim, com cabelo mais do que 30 dias crescido. Porém, isso não mechalela avodá, isso não possui a avodá dele no Beit HaMikdash, logaz rubeu Rabbanan, não proibiram de deixar o cabelo crescer mais que 30 dias. Então, vinho, ele tem um lado que ele é mais hamur, ele é mais grave, que a avodá fica psulá. Isso proibiram mesmo hoje em dia, porque talvez vai ser construído. Mas o cabelo crescer, que caso o Cohen trabalhe assim, a avodá continua sendo ksherá, então não proibiram. Meitve, pergunta a Gemara, velo sheem bemitá. Essas são as halachot que se o Cohen transgredir elas, ele é chayav mitá. Shtuyei aino prureirosh, um Cohen que trabalhou bêbado, ou com o cabelo crescido mais que 30 dias, ele é chayav mitá. E a Gemara traz a fonte para isso, antes de trazer a pergunta. Bishlema shtuyei ain be'edaktiveu. Com relação a vinho, está escrito claramente, ve'yain ve'shechar al test. Certo? Está escrito claramente que o Cohen não pode beber vinho. Ve'yain ve'shechar al test, atal vanecha Itach, bevoachem elo al moed, velo tamuto. Está escrito claramente que ele é chayav mitá. Ela peruei rosh minalan. De onde a gente sabe que esse Cohen deixou o cabelo crescer mais que 30 dias e trabalhou assim? De onde ele sabe que ele é chayav mitá? Dertiv, que está escrito no pasuk, verosham loi galechu, pera loi shalechu. Assim está escrito no pasuk em Sefer Yechezkel, que os Kohanim não podem deixar o cabelo crescer. O Ktiva 3 está escrito logo depois. Logo depois está escrito que os Kohanim não podem beber vinho antes de trabalhar no Beit HaMikdash. Ou seja, em Yechezkel, ele conectou os dois, o deixar o cabelo crescer com o beber vinho. Mas tu do mesmo jeito que com relação ao vinho é chayav mitá, igual a gente encontra no pasuk em Vaikra, assim também quem deixou o cabelo crescer, o Kohen que trabalhou com o cabelo comprido, ele é chayav mitá. Então, a gente encontra que vinho e cabelo comprido, os dois são Hayavim mitá. O miná, baseado nisso, a gente pode concluir, e mastuyain de mechali avodá, perueirosh de mechali avodá. Do mesmo jeito, a gente pode concluir que, olha, isso que o pasuk comparou os dois não é justamente com o rio mitá, não é justamente com o fato de que se ele trabalhou dessa forma, ele é Hayav mitá. O pasuk simplesmente conectou bêbado com cabelo comprido. Então, igual com Rio Vitá, a gente vai falar que eles são iguais, assim também com relação a Hilul Avodá, que o Cohen que trabalhou, do mesmo jeito que o Cohen que trabalha bêbado, a avodá dele está mechulelet, está inválida, assim também o Cohen que está com o cabelo crescido, a avodá dele vai ser mechulelet, vai ser inválida. E a Gemara conclui, tem aqui um parênteses, tem algumas agirsaot, mas a priori a Gemara conclui com caixa. Realmente ficou uma pergunta aqui. Ravashi quis responder por que Kohanim, de acordo com a Rabbanan, não podem beber vinho, mas podem deixar o cabelo crescer, porque o vinho invalida a avodá deles no Beit HaMikdash, o cabelo comprido não. Mas a gente viu em Sefer Yechezkel que a priori anda junto, vinho e cabelo comprido andam os dois juntos. Se um é passul, o outro deveria ser passul também. Então a resposta de Ravashi ficou um pouco caixa.
Mas a primeira resposta, pelo menos, ela tá boa, que vinho demora um tempo para passar o efeito, mas cortar o cabelo, você corta rapidinho. Então não teria problema deixar o cabelo crescer. Amar le Ravina le Ravashi, perguntou Ravina para Ravashi, Ame kamedate Hezkel manamara. A gente está falando aqui, saiu desses psukim, que o Cohen que trabalhou com cabelo comprido, ele é Hayav Mitah. Pergunta Ravina para Ravashi, olha, quem falou esse passuco? Que o Cohen que trabalhou com cabelo comprido é Hayav Mitah. Yehezkel é fim do primeiro Beit HaMikdash. Antes de Yehezkel ter falado nisso do passuco, antes de Yehezkel ter falado no passuco que o Cohen não pode deixar o cabelo crescer, como a gente sabia disso antes? A priori na Torá não está escrito de deixar o cabelo crescer, de que ele é Hayav Mitah. Então, de onde a gente sabia? Yehezkel trouxe esse hidush, essa novidade de que o Cohen não pode deixar o cabelo crescer. Antes de Yehezkel, no começo do primeiro Beit HaMikdash, de onde a gente sabia que era proibido, ou lá para trás no Mishkan também, Manamara, antes de Yehezkel, quem falou que não podia? Amarlei falou, Ravashi para Ravina, o Letamech, de acordo com o que você está falando, Adamar Rav Hizda. Rav Hizda falou o seguinte, Davar Zeh Mitorat Moshe Lo Lamadnu Medivrei Kabbalah Lamadnu. Tem um din, que o Cohen que ele é arelo, o Cohen que não fez Brit Milá por algum motivo, mesmo que seja um bom motivo, por exemplo, se os dois irmãos do Cohen, os dois irmãos primogênitos mais velhos que ele, morreram por causa do Brit Milá, o terceiro filho não precisa fazer Brit Milá. Está escrito em Sefer Yehezkel o seguinte, Kol ben nechar arel lev arel basar lo yavo al mikdashi lecharteini, que todo mundo que ele é arel, ele não pode trabalhar no Beit HaMikdash. Isso está escrito em Yehezkel. Agora, antes de Yehezkel, o que antes de Yehezkel era permitido, e Yehezkel inventou uma halakha nova, que o Arel não pode trabalhar no Beit HaMikdash, e que o Cohen não pode deixar o cabelo crescer. E lá, então não. Então o que Yehezkel falou não foi um hidush, não foi uma novidade. Ela Gemara Gmirei lá, a gente já tinha uma Kabbalah, tinha uma tradição dessas halachot, de Moshe Rabbeinu, já tinha uma tradição de que é proibido o Cohen trabalhar com cabelo comprido, e tinha uma tradição também de que o Arel não pode trabalhar no Beit HaMikdash, ve'at Yehezkel ve'asmei hakra. E veio Yehezkel e escreveu isso no Passuco, falou isso em um dos psukim. É isso com relação ao Arel. A Hanami aqui também com relação ao nosso caso de cabelo comprido. Gamar Mirei lá, tinha uma tradição de que o Cohen não pode deixar o cabelo crescer mais que 30 dias. Vai ter Yehezkel, e Yehezkel colocou isso no Passuco. Pronto, vamos pular o parênteses. A gente viu uma discussão na Mishnah que dizia o seguinte, tem um livro chamado Megillat Ta'anit, no qual está escrito todas as coisas que aconteceram com a Israel, coisas boas e coisas ruins, e está escrito lá que tem dias específicos que aconteceram coisas boas, que é proibido jejuar e é proibido fazer esped nesses dias. Porém, nos dias que é proibido fazer esped, também no dia anterior é proibido fazer esped. Tem discussão na Mishnah, se é só no dia anterior ou também no próximo, mas com certeza no dia anterior é proibido fazer esped. Está no Rabanan, fala Braita, um pedacinho da Megillat Ta'anit. Elin yoma de lo leitana behon umitzatehon de lo lemispad behon. Aparece assim em Megillat Ta'anit, esses são os dias que não se pode jejuar neles, porque aconteceram coisas boas para Israel, e parte deles também não pode leaspid, também em parte deles não pode fazer esped. Quais são os dias? Você continua? Não. Merei sharcha de Nissan ve'at tamei bei itukam tamida de lo lemispad behon. Do dia de Rosh Chodesh Nissan até o dia 8 de Nissan, foram dias que teve uma grande discussão com os tzdukim, se alguém particular pode trazer um Korban Tamid ou não. Tzdukim falavam que qualquer um que quiser fazer o Korban Tamid, ele pode do dinheiro dele pagar o Korban Tamid que era feito no Beit HaMikdash. Korban Tamid era aquele Korban que era feito diariamente, um de manhã e de tarde no Beit HaMikdash. Então qualquer um pode vir e falar, eu quero doar o Korban Tamid de hoje. E Chachamim falam que não, o Korban Tamid tem que ser dinheiro do Tzibur, tem que ser um dinheiro que vem de Am Yisrael inteiro. Esses 8 dias, entre Rosh Chodesh Nissan e 8 de Nissan, teve uma grande discussão, e finalmente no dia 8 de Nissan, a mão de Chachamim foi mais forte, e eles venceram a discussão. Então esses são dias considerados dias alegres. De Lo Lemispad Behon, e também não pode nem jejuar e nem fazer esped nesses dias. Mitam Nebei Ad Sof Moeda, do dia 8 de Nissan até o fim de Pesach, e Tutav Haga de Shvuya de Lo Lemispad Behon. Do dia... Opa, desculpa, minha câmera desligou. Voltou? Desligou de novo. Bom, problema na câmera, talvez se desligar vai ficar sem. Fala, Gumará.
do dia 8 de Nissan até o fim de Pesach, também são dias que é proibido jejuar e fazer esped, porque nesses dias também teve uma outra grande discussão com o Tzdukim, era uma discussão de quando se faz Korban HaOmer. Está escrito no Pasuk, fala Mimacharat Shabbat, no Pasuk está escrito que se faz o Korban HaOmer Mimacharat Shabbat, no Pasuk está escrito a linguagem de Shabbat, só que nossos sábios aprenderam na Torá Shebel Peh que não é Shabbat, é Yom Tov. O primeiro dia de Pesach, o primeiro Yom Tov de Pesach é chamado de Shabbat. Então, Korban HaOmer era feito logo no segundo dia de Pesach. E os Tzdukim e Baitosim, que não acreditavam na Torá oral, eles diziam que não, está escrito no Pasuk Shabbat, é Shabbat. Então, só faziam o Korban HaOmer logo depois de Shabbat de Pesach, mas não no primeiro dia. E a grande diferença vai ser quando cai Shavuot. Então, nesses dias também, entre 8 de Nissan e o fim de Pesach, teve uma grande discussão entre Tzdukim e Chachamim venceram a discussão. Então, esses dias também é proibido fazer esped e fazer Tanit. Amarmar, agora a Gemara vai lidar um pouquinho com essas duas alachot, com esses dois casos. Merei Sharcha de Nissan atam beitukam tamida. Do dia de Rosh Chodesh Nissan até o dia 8, foi o dia que teve a discussão com relação ao Korban Tamid, de Lole Mispat, que é proibido fazer esped. Pergunta a Gemara, lama li mirosh archa, lima mitrei benissan, verosh chodesh gufa, yom tov, veasur. Fala Gemara, por que em Megilat Tanit aparece que de Rosh Chodesh até o dia 8 não pode jejuar e não pode fazer esped por causa da história do Korban Tamid? A priori, o Rosh Chodesh próprio é um dia festivo, um dia que tem Alel. Ele próprio é um Yom Tov. Então, ele já é assur por si só. Me fala que do dia 2 até o dia 8, por causa da história do esped, não se faz Tanit, não se jejua, por causa da história do Korban Tamid, não se jejua e não faz esped. Mas o Rosh Chodesh próprio não precisa entrar nessa contagem, ele é proibido por si só. Amarav, explica Rav, lo nitzrich ela leisor yom shelefanav. Fala Gemara, não. Isso que aparece em Megilat Tanit, que Rosh Chodesh está incluso, de Rosh Chodesh até o dia 8 não se faz esped Tanit por causa da história do Korban Tamid, é para proibir também o dia anterior ao Rosh Chodesh, o dia 29 de Adar, que por causa da festa é proibido também no dia anterior. Veshelefanav nami tipo klei de ave yom shelifnei Rosh Chodesh. Fala Gemara, mas ainda assim, ainda continua a pergunta. Arei no Rosh Chodesh próprio é proibido porque é um Yom Tov. O dia anterior ao Yom Tov também é proibido, como a gente viu na Mishnah. O dia anterior ao dia que é proibido fazer esped também não pode. Então, Rosh Chodesh por si só é proibido, ele proíbe o dia anterior. Por que você tem que proibir o Rosh Chodesh também pelo lado da história do Korban Tamid? Responde a Gemara, Rosh Chodesh deoraita lo bai chizuk. Fala, não, Rosh Chodesh é um dia de Oraita, é um dia que pela Torá tem que se alegrar, tem que fazer festa, é um dia festivo. E essa história de que quando tem um dia que não pode fazer esped, a gente proíbe também o dia anterior, é só em dias que a mitzvah é miderabanan. Por quê? Porque dias que a proibição de fazer esped é de oraita, as pessoas levam muito a sério. Então não precisa proibir o dia anterior. Mas dias que a proibição é só miderabanan, se precisa proibir o dia anterior para as pessoas levarem mais a sério. Porque senão iam começar a fazer o esped no dia anterior e acabar fazendo no próprio dia. Então se a gente falasse que Rosh Chodesh é proibido fazer esped Tanit porque é Rosh Chodesh, e a história do Tamid vai do dia 2 ao dia 8, então Erev Rosh Chodesh, o dia 29 de Adar, não estaria incluso. Por quê? Porque Rosh Chodesh seria só mideoraita, só por um motivo de uma mitzvah da Torá. O dia anterior não seria proibido, porque deoraita lo bai chizuk. Coisas que são deoraita não precisa de um chizuk, não precisa de uma fortificação, não precisa proibir o dia anterior. Porque as pessoas já levam sério o suficiente. Mas agora que a gente falou que o dia 1 de Nissan também é proibido por causa da história de Korban Tamid, então o dia anterior, 29 de Adar, também é proibido de fazer esped e Tanit. Detalhe onde a gente vê que coisas que são de oraita não precisa proibir antes. Aí a mima ela que tu vem bem Megilat Tanit, lifnei leacharem asurim. Esses dias que está escrito em Megilat Tanit, antes e depois é proibido fazer esped, certo? Tem uma discussão, a gente já vai ver isso, mas a pior, o dia anterior e o dia posterior, os dois são proibidos de fazer esped. Shabbatot ve'amim tovim, em asurim lifnei leacharem mutarim. Shabbatot ve'amim tovim, stam Shabbat, stam Yom Tov, o dia é proibido de fazer esped Tanit, mas antes e depois não tem problema nenhum, certo? Antes e depois você pode fazer Tanit normal e esped normal.
O Maefresh Benzelazé, por que são diferentes? Alalo divrei Torah, divrei Torah tzrichim chizuk, alalo divrei sofrim tzrichim chizuk. Porque Shabbatot v'yamim tovim é deoraita não precisa de chizuk. O próprio dia é proibido, antes e depois pode. Mas derabanan, os outros dias que são festas derabanan, que as pessoas desprezam um pouquinho, digamos assim, não levam tão a sério quanto deoraita, então precisa proibir os dias antes e depois. Assim também com relação a Rosh Chodesh. Amarmar, vamos para a segunda parte da Megillah que foi trazida em cima. Mitamnei beyad sof moeda itutav chaga de shvui, de lolem mispad. A partir do dia 8 até o fim de Pesach, não se faz Ta'anit e não se faz Esped, porque nesses dias teve uma grande discussão com relação ao Korban Omer, se é Motzei Yom Tov Rishon de Pesach ou se é Motzei Shabbat, e Chachamim venceram e fizeram Motzei Yom Tov Rishon de Pesach. Então está escrito que nesses dias não pode fazer Ta'anit e nem Esped. Pergunta a Gemara, lama li atzof moed, leimada moed, o moed guf yom tov u ve'asur. Fala Gemara, olha, por que está escrito atzof moed, até o fim de Pesach? Deixa eu ver uma coisa aqui. Por que precisa falar que até o fim de Pesach? A priori, Pesach próprio é Yom Tov, é festa. Talvez é o primeiro dia de Pesach só de Yom Tov. Mas de qualquer jeito, Pesach é festa, é alegria. Esse dia por si só é proibido. Não tem por que proibir esses dias por causa da história do Korban Omer. A priori, esses dias são proibidos por si só. Esses dias são proibidos porque é festa de Pesach. Então, poderia estar escrito do dia 8 até o dia 14 de Nissan, que são dias de Yom Hol, não pode fazer Expeditanit, e Pesach é proibido por si só, não precisa falar do dia 8 até o fim de Pesach. Fala Gemara, Amarav Papa, que de Amarav. Fala Papa, aqui a gente vai pegar a mesma ideia, a ideia de Rav. Lonitz lechaela, virando a mudo, leesor Yom Shelefanav. Fala Gemara, não, isso que a gente teve que fazer. Rav falou com relação do Rosh Chodesh ao dia 8, por que deve falar Rosh Chodesh também e não falou, olha, Rosh Chodesh é proibido porque é Rosh Chodesh, independente da história do Tamid, para proibir também o dia anterior, o dia 29 de Adar. A Hanami aqui também, isso que a gente incluiu desde do dia 8 até o fim de Pesach, e não falou do dia 8 até o dia 14 de Nissan, e 15 já é Pesach de qualquer jeito, porque a gente incluiu também os dias de Pesach para essa história da discussão com relação ao Korban Omer, é para proibir também o dia de Motzei Pesach. Se Pesach fosse proibido de fazer Ta'anit e Esped, porque é Pesach, porque é Hag, então Motzei Pesach seria permitido. Mas agora que a gente está falando que esses dias são proibidos também por causa de um Din Derabanan, por causa dessa discussão com Baito, assim, quando cai o Korban Omer, então a gente vai proibir até o último dia de Pesach por causa da Machloket, da discussão, e o dia depois também vai ser proibido. Igual a gente falou até agora, que proibições de Rabanan precisa de um rizuk, precisa de uma fortificação. Então se proíbe o dia depois também. Keman, agora quem proíbe o dia depois, que era Biossi, de amar ben lefanav ben lacharav asur. Então a nossa essa Megillah Ta'anit que a gente trouxe até agora, ela segue a opinião de Rabi Yossi, que Rabi Yossi fala que quando tem um dia que não pode ler Aspid, que não pode fazer Esped, antes e depois é proibido, porque tem a opinião de Rabi Meir que só antes é proibido. E aqui a gente está falando que a gente incluiu o último dia de Pesach nessa história de Korban Omer para proibir também o dia posterior. Então, a priori, a gente segue a opinião de Rabi Yossi e não de Rabi Meir. Rabi Yossi que fala que também o dia seguinte é proibido e não de Rabi Meir que proíbe somente no dia anterior. E aqui, pergunta a Gemara se for assim, Besrim vetishanami, Mayari dave Yoma de Mekame, Yoma de Mitukam Tamida, tipo Klei Davele, Yoma de Batar Esrim Betamne Bei. Fala o seguinte, então, peraí. A gente falou que no começo da Braita estava escrito que do dia 1 de Nissan, Rosh Chodesh, até o dia 8 é proibido por causa da história de Tamid. Porque a gente incluiu o dia 1, Areia Rosh Chodesh é proibido por si só, porque a gente incluiu ele na história do Tamid, para proibir também o dia anterior, o dia 29. Mas, se a nossa Braita vai de acordo com o Rabi Yossi, que tanto o dia anterior quanto o dia posterior é proibido, então, o dia 29, eu não preciso proibir por causa do Rosh Chodesh, eu posso proibir o dia 29 por causa da festividade que tem no dia 28 de Adar. 28 de Adar também é um dia festivo. E se a gente segue a opinião de Rabi Yossi que antes e depois é proibido, então o fato do dia 28 de Adar ser um dia festivo me proíbe de fazer espécie tanto no dia 27 quanto no dia 29. Então, o dia 29 já é proibido por causa do dia 28. Não preciso proibir ele também por causa de Rosh Chodesh. Detalhe, está escrito na Braita que aconteceu no dia 28 de Adar, Besrim vetamnei bei achat
besorta, atat besorta taveta liudai, deloido minoraita. No dia 28 de Adar, chegou uma boa notícia para Israel, que foi cancelada uma proibição que eles não podiam estudar a Torá. Deloido Minoraita tinha uma proibição de estudar a Torá. No dia 28 de Nissan, o decreto que proibia os Yehudim de estudar em Torá foi cancelado. E a Gemara conta a historinha. Israel. Certa vez decretaram, os romanos decretaram contra Israel, que eles não podem estudar a Torá, não podem fazer Brit Milá, eles não podem cumprir Shabbat, eles têm que ler Shabbat. Assim decretaram os romanos. Mas a Yehudá ben Shamua vechaverav, o que fizeram Yehudá ben Shamua e seus amigos para tentar desfazer o decreto? Eles foram até uma mulher muito importante, que todos os generais e líderes de Roma geralmente se aconselhavam com ela também. Era uma mulher muito inteligente que aconselhava a todo mundo, certo? E perguntaram para ela, o que a gente faz? O que a gente faz para cancelar esse decreto? Como a gente libera isso? Amralaem falou a essa mulher para eles, Amdu ve'afginu balayla. Façam o seguinte, eu tenho daqui a alguns dias, assim os mefarshim me explicam, eu tenho daqui a alguns dias um encontro com os romanos aqui, eles vêm se aconselhar comigo, no meio da noite, durante o encontro, passem na rua fazendo uma afganá, quer dizer, gritando, rezando para Kadosh Baruch Hu para cancelar o decreto. E aí, eles vão ouvir que vocês estão gritando na rua, vão ver qual é essa história, e eu vou conversar com eles e a gente dá um jeito. Eles foram no meio da noite, quando estava tendo esse conselho na casa dela, Amru, e começaram a gritar na rua, Ei Shamayim, rezar para Kadosh Baruch Hu que está no céu, Loachim anachnu, nós não somos irmãos, somos todos seres humanos, Lo benei av echad, somos todos descendentes de Noach, a gente não tem o mesmo pai, a mesma mãe, somos todos descendentes de Noach e Naamah. Por quê? Qual a diferença de todos os outros povos que para a gente vocês fazem decretos proibindo isso da Torá, Brit Milá, Shabbat, e para os outros povos vocês não proíbem nada. O que acontece aqui? O Bitlum, e decidiram cancelar. Então, dia 28 se tornou, Veotó Yom, continua a Braita, desculpa, Veotó Yom Asau Yom Tov. Esse dia 28 de Adar que cancelaram o decreto, fizeram dele um dia feliz. Então, volta a pergunta. Se a gente está seguindo a opinião de Rabi Yossi, que tanto antes quanto depois, quando tem um Yom Tov, tem um dia especial, tanto o dia anterior quanto o dia depois, os dois são proibidos de fazer Esped, então por que eu tenho que proibir por causa da história do Tamid, desde Rosh Chodesh até o dia 8, e quando eu proíbo o Rosh Chodesh eu incluo o dia 29, a priori o dia 28 de Adar é um dia festivo, e ele próprio proíbe o dia 27 e o 29, então 29 é proibido por causa do 28, não preciso proibir ele também por causa do dia 1 de Nissan. Amarabai Lonitz Lechele Lechodesh Meubar. Abai dá uma resposta simples. Olha, às vezes Adar é Meubar, é um mês de 30 dias, e aí o dia 30 seria permitido. Se eu proibisse por causa da história do Tamid só a partir do dia 2, e Rosh Chodesh eu nem falo porque Rosh Chodesh é uma festa por si só, então quando Adar tiver 30 dias, o que vai acontecer? O dia 28 é um dia festivo. Ele vai proibir de SP do 27 e o 29. Mas o 30, que é Erev Rosh Chodesh, vai ser permitido, porque Rosh Chodesh é uma mitzvah da Torá e não proíbe o dia anterior. Mas agora que a gente proibiu o dia 1 de Nissan, no Rosh Chodesh, também por causa da história do Korban Tamid, então o dia 30 também vai ser proibido. Então teve que proibir por causa do dia 1 também, para chegar no dia 30. Ravashi Amar Afilo Tema Lechodesh Chaser. Ravashi dá outra explicação. Pode ser mesmo um mês de 29 dias. Mesmo assim, é importante proibir no dia 1, pela história do Korban Tamid, para proibir o dia 29 por causa dele. Por quê? Kol Shilachora Betanit Asur, Besped Mutar. וזה הואיל ומותר בין שני ימים טובים, עשהו כיום טוב עצמו, ואפילו בהספד נמי אסור. Fala Ravashi o seguinte, Kol Shelachorav Betanit Asur Beesped Mutar. Fala abaixo o seguinte, olha, o dia 28, que você está falando que ele proíbe também o dia seguinte, ele proíbe o dia seguinte somente de Tanit. Somente é proibido jejuar no dia 29 por causa do dia 28. Mas Esped, mas fazer discursos fúnebres é permitido no dia 29. Mas agora que o dia 1, o Rosh Chodesh Nissan também é proibido por si só, então ele proíbe o dia anterior também de Esped. Ou seja, tem uma diferença. O dia
o dia que é proibido, ele proíbe de jejuar antes e depois, mas Tani, Sped é só o dia anterior e não o dia posterior. Então, se fosse assim, se eu tivesse somente o dia 28 e não o dia 1 de Nissan, o 28 me proibiria de jejuar e fazer Sped no 27 e de jejuar no 29. Mas Sped seria permitido no 29. Agora que o dia 1 é proibido por si só, então o dia 29 vai ser proibido também de Sped, certo? Por isso é proibido, por isso é importante proibir também o dia 1 por causa da história do Tamid e não somente por causa de Rosh Chodesh. Bom, vamos parar por aqui. Continuamos semana que vem.